O que é a depressão? O que ela tem a ver com problemas na coluna vertebral e como a sincronização bioenergética pode ajudar? Esse é o nosso tema de hoje e, como é praxe, vamos contar aqui com a inestimável ajuda do Sr. Ferreira, o meu clone predileto. Carlos, estima-se que existam no Brasil pelo menos 6 milhões de deprimidos crônicos. Sr. Ferreira, e isso sem falar dos vários milhões de deprimidos comuns. A depressão é uma desvitalização, com perda de interesse pelas pessoas e pelas coisas, mas é também um estado de prostração e desânimo diante da vida. Só quem já passou por isso é capaz de ter uma dimensão do seu impacto. É o sentimento de inutilidade e sem significância de tudo. Tanto que nos momentos depressivos, a vontade mais clara é de não fazer nada. É a incapacidade para a vivência, para o contato com o mundo. Imagine que você tem uma bateria interna que te dá energia para fazer as coisas que você gosta, como brincar, estar com os amigos. A depressão é como se essa bateria estivesse sempre fraca ou até descarregada. Você perde interesse pelas coisas, pelas pessoas, se sente cansado, desanimado, como se nada mais tivesse importância. E o mais interessante é que um dos maiores problemas que acometem o homem é a sua incompetência para lidar com a sua própria energia. É a perda abusiva, contínua e excessiva da sua energia. Na estafa, há dois polos. Há uma perda e por isso que se diz que a pessoa está esgotada, mas há também um polo de saturação e de excesso. A pessoa precisa se despolarizar e nisso a sincronização bioenergética também pode ajudar. Pode detalhar isso um pouco mais, Carlos? Vamos lá. A gestão da energia pessoal é um aspecto fundamental do bem-estar humano, mas muitas vezes negligenciado. O conceito de que um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas é a incapacidade de manejar adequadamente a sua própria energia é crucial para entender diversos problemas de saúde e de bem-estar. Essa dificuldade se manifesta principalmente através de dois fenômenos opostos, mas relacionados: a perda excessiva de energia e a saturação ou excesso de energia. A perda excessiva de energia, ela se refere ao esgotamento dos recursos energéticos do corpo. Isso pode ser resultado de estresse crônico, sobrecarga de trabalho, preocupações constantes, falta de sono adequado, alimentação inadequada, entre outros fatores. Quando o corpo e a mente estão constantemente sendo exigidos além das suas capacidades, sem tempo ou sem recursos suficientes para a recuperação, aí entra-se em um estado de estafa. Esse estado ele é caracterizado por fadiga profunda, diminuição da capacidade de concentração, irritabilidade, entre outros sintomas físicos e emocionais. A pessoa se sente esgotada porque está literalmente perdendo mais energia do que é capaz de recuperar. Por outro lado, o polo de saturação ou o excesso de energia pode parecer contraditório ao primeiro, mas está intimamente relacionado. Esse fenômeno ocorre quando a pessoa acumula energia de forma desequilibrada, geralmente como resultado de não conseguir liberar ou canalizar adequadamente as tensões e o estresse. Esse estresse não é benéfico. Ao contrário, ele se manifesta através de sintomas como ansiedade, sensação de estar constantemente sob pressão, dificuldade para relaxar e descansar, e até problemas físicos, como tensão muscular crônica. A energia que deveria ser utilizada de forma produtiva fica presa, criando um estado de hiperexcitação e desconforto. Então, Carlos, qual é a solução para ambos os problemas? A solução para ambos os problemas, Sr. Ferreira, tanto a perda excessiva quanto o excesso de energia, envolve o processo de despolarização, ou seja, a busca pelo equilíbrio energético. A sincronização bioenergética é uma técnica que pode auxiliar significativamente nesse processo. Ela trabalha com o princípio de que o corpo ele possui uma sabedoria inata capaz de autorregular-se e restaurar o seu equilíbrio energético, desde que não haja interferências bloqueando esse processo. A sincronização bioenergética ela atua removendo essas interferências, permitindo que o corpo recupere a sua capacidade de equilibrar a distribuição e o uso dessa energia. E isso é feito através de técnicas que realinham os campos magnéticos do corpo,
sincronizam as pulsações celulares e atualizam em gramas sensoriais, entre outras abordagens. O objetivo é restaurar a comunicação celular eficaz e o equilíbrio energético, permitindo o quê? Que o corpo se auto-repare. Para pessoas esgotadas, isso significa recuperar a capacidade de gerar e manter energia. Para aquelas em estado de saturação, significa liberar o excesso de energia de forma saudável e restabelecer um estado de calma e relaxamento. E em ambos os casos, a sincronização bioenergética oferece uma abordagem holística, que não apenas trata os sintomas físicos e emocionais, mas também aborda as causas subjacentes do desequilíbrio energético. Entendi, Carlos. Obrigado. De nada, Sr. Ferreira. A depressão, pessoal, não afeta apenas a mente, mas também o corpo. Quando estamos tristes ou desanimados, o nosso corpo pode reagir de várias formas. Um exemplo é a coluna vertebral. Pense na coluna como o tronco de uma árvore que precisa estar forte e saudável para sustentar os galhos e as folhas. Se a árvore está doente, ela pode começar a inclinar ou quebrar. Da mesma forma, a depressão pode causar dores e problemas na coluna porque a falta de energia e o estresse afetam a nossa postura e os nossos músculos. Falando mais tecnicamente, quando a gente considera o termo consciência corporal em seu aspecto mais abrangente, é comum a gente abordar, além das características físicas do sujeito, as emocionais e intelectuais a partir das vivências motoras e afetivas do ser humano. A partir da análise do desenvolvimento psicomotor, se verifica que, para entender o outro corporalmente, é preciso aceitar manifestações não lineares, ou seja, porque o corpo guarda uma história pessoal vivida desde antes da aquisição da linguagem, e também pela relação do sujeito consigo mesmo e com o ambiente em que ele vive. Muitas vezes, o sintoma físico ou o sinal que se manifesta tem como determinante uma disfunção emocional ou psíquica. A técnica de sincronização bioenergética usa toques suaves e específicos para atuar sobre um sistema que abrange, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano, as meninges e os ossos cranianos da coluna vertebral, que estão em íntimo contato com o sistema nervoso central. O efeito cumulativo de desequilíbrios posturais ao longo da vida, de processos traumáticos ou patológicos, de estresse físico e emocional, de tendência estrutural e da própria degeneração fisiológica natural, provoca disfunções orgânicas, levando o indivíduo para além de um limiar de dor e outras manifestações clínicas. Portanto, tratar a causa da disfunção e não apenas o sintoma ou o sinal é a abordagem mais significativa para a obtenção de resultados duradouros para a manutenção do estado de saúde do indivíduo. No entanto, os determinantes da disfunção podem estar mascarados pelos mais diversos aspectos do ser e até mesmo pelos sintomas e pelos sinais que se manifestam. Ao orientar o paciente a apoderar-se do seu próprio processo de restauração da saúde, o terapeuta percebe seu papel como mediador, como interventor em uma determinada etapa, ciente de que a responsabilidade primeira é do próprio indivíduo que pretende restabelecer a sua saúde. Como intervenção neste processo, a proposta de provocar a expansão da consciência corporal pode conduzir a pessoa a vislumbrar novas formas de tratamento e melhoria da saúde. Carlos, pode explicar de um modo mais simples? Claro, imagina que seu corpo é como uma torre de blocos. Se um dos blocos estiver fora do lugar, a torre pode ficar instável e até cair. Da mesma forma, quando a nossa postura não está correta, isso pode causar problemas ao longo do tempo. Esses problemas podem vir de várias fontes, como traumas, doenças, estresse físico e emocional e até mesmo do envelhecimento natural do corpo. Quando a nossa postura está desequilibrada, isso pode levar a dores e outros problemas de saúde. Pense na coluna vertebral como o tronco de uma árvore. Se a árvore está inclinada, ela pode quebrar ou ter problemas para crescer. Da mesma forma, uma coluna desalinhada pode causar dor e outros sintomas. Então, para realmente melhorar a nossa saúde, é importante tratar a causa dos problemas, não apenas os sintomas. Imagina que você tem uma planta com folhas murchas. Se você apenas borrifar água nas folhas, elas podem parecer melhores por um tempo, mas a planta não vai se recuperar completamente. Você precisa regar as raízes e cuidar do solo para que a planta volte a ser saudável. Da mesma forma, precisamos entender e tratar a causa dos nossos problemas de saúde
para então obter os resultados duradouros que a gente espera. Logo, é importante a gente explorar adequadamente a nossa consciência corporal. Você já deve ter percebido que eu gosto sempre de usar analogias para facilitar o entendimento. Eu acho ótimas essas analogias, Carlos. Eu também. Imagine que você está observando duas plantas crescendo lado a lado. Se uma planta recebe mais sol e água, ela cresce mais rápido, e a outra planta, que está na sombra, vai crescer mais devagar. A relação entre o sol, a água e o crescimento das plantas é uma correlação. Quando dizemos que há uma estreita correlação entre diferentes aspectos do desenvolvimento humano, estamos dizendo que estes aspectos estão fortemente conectados e influenciam uns aos outros. O desenvolvimento psicomotor é como aprender a dirigir um carro. Envolve a coordenação entre a mente, a parte psico, e o movimento, a parte motor. Desde que somos bebês, a gente começa a desenvolver habilidades motoras como engatinhar, andar, correr. Essas habilidades, elas não se desenvolvem isoladamente, elas estão ligadas ao nosso crescimento mental e emocional. O sistema nervoso é como o sistema elétrico de uma casa. Ele envia sinais do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. À medida que crescemos, o nosso sistema nervoso ele amadurece, permitindo que a gente faça movimentos mais complexos e que a gente tenha melhores reações emocionais e sociais. As nossas experiências emocionais e sociais são como o solo em que uma planta cresce. Se o solo é rico e bem cuidado, a planta cresce de forma saudável. Da mesma forma, nossas interações com outras pessoas e nossas emoções influenciam como nos desenvolvemos física e mentalmente. E a nossa postura corporal é como a estrutura de uma casa. Se a fundação é sólida, a casa é estável. A maneira como nos movemos e mantemos o nosso corpo é influenciada por nosso desenvolvimento psicomotor, pelo nosso sistema nervoso e experiências emocionais e sociais. Por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente amoroso e seguro tende a ter uma postura mais confiante e mais relaxada. Assim, quando falamos de intervenção terapêutica, estamos nos referindo a tratamentos que ajudam a melhorar a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Uma abordagem holística considera todos os aspectos do indivíduo: físico, mental, emocional, social. Imagine que você está consertando um carro. Não adianta apenas trocar o óleo se o motor está com problemas. Você precisa olhar para o carro como um todo para garantir que ele funcione bem. Por que não podemos dissociar os aspectos do indivíduo? Porque dissociar significa separar. Quando dizemos que a intervenção terapêutica não pode ser dissociada dos diversos aspectos que compõem o indivíduo, estamos dizendo que não podemos tratar apenas uma parte da pessoa e esperar que ela melhore completamente. É como tentar consertar uma planta doente apenas regando as folhas, sem cuidar das raízes ou do solo. Exemplos práticos. 1. Problemas de postura. Se uma pessoa tem problemas de postura, não adianta apenas corrigir a maneira como ela se senta ou anda. Precisamos entender se há questões emocionais, como ansiedade ou depressão, que possam estar contribuindo para aquela má postura. 2. Desenvolvimento infantil. No caso das crianças, é importante observar como elas interagem com outras crianças e adultos, como elas expressam suas emoções e como se desenvolvem fisicamente. Todas essas áreas estão interligadas. 3. Reabilitação física. Para alguém que sofreu um acidente e está em reabilitação, é crucial considerar não apenas os exercícios físicos, mas também o apoio emocional e social para uma recuperação completa. Portanto, para tratar uma pessoa de forma eficaz, a gente precisa considerar todos os aspectos que a compõem: físico, mental, emocional e social. Esses elementos estão interligados e influenciam uns aos outros. Uma abordagem terapêutica holística que leve em conta essa interconexão é essencial para alcançar uma saúde duradoura. O que seria consciência corporal e qual a sua importância? A consciência corporal é como um mapa que nos ajuda a entender o nosso corpo. Ela inclui conhecimentos sobre como o nosso corpo funciona, ou seja, a nossa fisiologia, como sentimos, isto é, as nossas emoções e sensações, e como pensamos, ou seja, os nossos aspectos cognitivos. Quando estamos conscientes do nosso corpo, podemos perceber melhor o que está errado e como corrigir. E é aí que um terapeuta de sincronização bioenergética
pode ajudar. Neste caso, qual seria o papel do terapeuta? O terapeuta nos ajuda a expandir a nossa consciência corporal, o que pode nos levar a descobrir novas formas de tratamento e melhoria. No caso de um terapeuta de sincronização bioenergética, ele é capaz de interagir com o terapeuta interno, ou a sabedoria biológica que cada um de nós temos. E com isso ele consegue ser direcionado para a prioridade do corpo, que tende a ser uma questão de sobrevivência. Como assim, Carlos? Significa que, através da interação com o terapeuta interno, o terapeuta de sincronização bioenergética atua em pontos do corpo que precisam ser tocados para remover interferências que estejam impedindo aquele corpo de se auto-reparar. E muitas vezes, esse reparo pode não ser na dor de cabeça que trouxe o paciente até a clínica, mas sim algo que, se não for tratado, pode comprometer a sobrevivência da pessoa. E antes que você me pergunte, sim, pode ser, por exemplo, um tumor que nem o terapeuta nem o paciente saibam que ele existe, mas o corpo sabe. Se esse tumor pode comprometer a vida da pessoa, é para onde o potencial da técnica vai ser direcionado. É por isso que a gente diz que a técnica funciona 100% das vezes, para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes se obtém um balanceamento energético, cuja prioridade é definida pelo próprio corpo da pessoa. Os testes realizados antes e depois da aplicação da técnica provam que a técnica funcionou, mesmo que a melhora não seja visível, como ocorre em alguns casos que não afetam a sobrevivência. Imagine que o corpo é como um veículo que usamos para explorar o mundo ao nosso redor. Ele é o meio pelo qual percebemos, interagimos e expressamos as nossas necessidades e emoções. Então, por exemplo, quando estamos com fome, o nosso estômago ronca. Quando estamos felizes, sorrimos. Essas são as formas pelas quais o nosso corpo comunica nossas necessidades e expressões. O conceito de esquema corporal é como um mapa mental do nosso corpo. Ele tem 4 aspectos principais. 1. Nomeação. Saber o nome das partes do corpo, como cabeça, braço, pernas, etc. 2. Localização. Saber onde essas partes estão localizadas em relação ao resto do corpo. 3. Conscientização. Ter uma percepção interna de como essas partes do corpo se sentem e se movem. 4. Utilização. Saber como usar essas partes do corpo para realizar tarefas e movimentos. Os 2 primeiros aspectos, nomeação e localização, são objetivos, ou seja, são conhecimentos que podemos aprender e testar. Por exemplo, podemos apontar para a nossa cabeça e dizer: esta é a minha cabeça. Já os últimos 2 aspectos, conscientização e utilização, são subjetivos, porque eles dependem da nossa experiência pessoal e aprendizagem ao longo do tempo. Outro exemplo, saber como equilibrar-se uma perna só é algo que aprendemos com a prática. A imagem corporal é a representação mental que temos do nosso próprio corpo. É como nos vemos e sentimos em relação ao nosso próprio corpo. E isso começa a se formar lá na infância e continua a se desenvolver ao longo da vida. Esse conceito é subjetivo e é influenciado pelas nossas interações sociais e experiências afetivas. Além disso, a imagem corporal se desenvolve através da maturação do nosso sistema neurofisiológico, o equipamento do nosso corpo e cérebro e das nossas reações ao mundo exterior. Exemplificando, uma criança que recebe elogios por suas habilidades físicas pode desenvolver uma imagem corporal positiva. Por outro lado, uma criança que é criticada ou ridicularizada pode desenvolver uma imagem corporal negativa. Os outros desempenham um papel crucial no desenvolvimento da nossa noção de corpo. A forma como os outros nos tratam e interagem conosco influencia a nossa imagem corporal. Por exemplo, se uma criança é frequentemente abraçada e acariciada, ela pode desenvolver uma sensação de segurança e bem-estar em relação ao seu corpo. A psicologia destaca a importância das interações sociais no desenvolvimento do conhecimento. Inclusive, ela costuma dizer que o outro está para a organização afetiva do conhecimento, assim como o objeto está para a organização dos esquemas sensório-motores. Isso significa que, assim como aprendemos sobre o mundo físico através de objetos e ações, como pegar um brinquedo, aprendemos sobre nós mesmos e nossas emoções através das interações com outras pessoas. Portanto,
O nosso corpo é fundamental para a nossa percepção do mundo e para a expressão das nossas necessidades e emoções. O esquema corporal e a imagem corporal são conceitos que nos ajudam a entender como percebemos e utilizamos o nosso corpo. A interação com os outros é essencial para o desenvolvimento de uma imagem corporal e saudável para a organização do nosso conhecimento emocional. Assim, cuidar do corpo e das relações sociais é crucial para o bem-estar físico e emocional. O nosso corpo e a mente estão intimamente ligados. Imagine que o seu corpo é como um carro e a sua mente é o motorista. Se o motorista está distraído ou estressado, o carro pode sair da estrada. Da mesma forma, nossas emoções e experiências sociais afetam nossa postura e saúde física. Por isso, a intervenção terapêutica deve considerar todos esses aspectos para ser eficaz. Então, para manter uma boa saúde, é essencial entender e cuidar do nosso corpo de forma holística. Isso significa tratar a causa dos problemas, ser consciente do nosso corpo e considerar a interconexão entre corpo e mente. Com a ajuda de um terapeuta, a gente pode aprender a cuidar melhor de nós mesmos e encontrar novas maneiras de melhorar a nossa saúde e bem-estar. Então, o nosso corpo é como um meio de expressão. Sim, através do corpo, o indivíduo se manifesta no mundo e para o mundo, não apenas fisicamente, mas também pelas suas relações afetivas e sociais. Percebendo a sua corporalidade face ao espaço, ao tempo e aos objetos, ele pode se sentir mais profundamente e se situar no ambiente em que ele vive. Então, para conhecer o corpo, não se pode dissociar a sua dimensão neurofisiológica e mecânica das suas dimensões psicológicas, cognitivas e sociais. A aquisição da noção de corpo ocorre a partir de um processo evolutivo, no qual os aspectos de maturação do sistema nervoso, das vivências corporais e afetivas estão interrelacionados, imprimindo aí aos tecidos orgânicos uma história individual. É por isso que a abordagem terapêutica ela deve enfatizar a tomada de consciência da realidade pessoal. Para quê? Para que o indivíduo assuma o seu desenvolvimento cognitivo e psicológico e as suas possibilidades de relação consigo mesmo e com os outros na sua adaptação ao ambiente em que ele vive. Então, simplificando, imagine que o seu corpo é como um instrumento musical. Ele não só se move e faz coisas, mas também expressa suas emoções e se conecta com outras pessoas. Através do corpo, você se manifesta no mundo e para o mundo não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e socialmente. Quando você percebe como o seu corpo se relaciona com o espaço, com o tempo e os objetos ao seu redor, você pode se sentir mais consciente de si mesmo e do ambiente em que você vive. Agora, para entender bem o corpo, a gente não pode separar suas partes. É como um quebra-cabeça onde todas as peças se encaixam para formar uma imagem completa. O corpo tem uma dimensão neurofisiológica, ou seja, como o cérebro e os nervos funcionam, uma dimensão mecânica, ou seja, como os músculos e ossos se movem, psicológica, ou seja, como pensamos e sentimos, cognitiva, o que aprendemos e entendemos, e social, ou seja, como nos relacionamos com os outros. Desde que a gente nasce, nosso corpo e a nossa mente eles se desenvolvem juntos. Pense nisso como uma planta que cresce com a ajuda do sol, da água e dos nutrientes do solo. O nosso sistema nervoso amadurece, vive experiências corporais e emocionais e tudo se interliga para formar a nossa história individual. Então, quando falamos de terapia, é importante ajudar a pessoa a tomar consciência da sua realidade pessoal. E isso significa entender o seu desenvolvimento cognitivo e psicológico, as suas relações dela com ela própria e também com os outros e como ela se adapta ao ambiente. Imagina que você está aprendendo a tocar um instrumento musical. Primeiro você precisa entender como ele funciona e como você pode usar esse instrumento para criar música. Da mesma forma, a terapia ajuda você a entender o seu corpo e a sua mente para você poder viver melhor. Muitos cientistas estudaram como o nosso corpo e a nossa mente trabalham juntos. Desde os primeiros estudos que ligavam lesões no cérebro a sintomas específicos até pesquisas mais recentes que exploram como nos movemos e interagimos com o mundo. E esses estudos, eles mostram o quê? Que o movimento humano, ele é complexo. Ele não segue uma linha reta. É como
Uma dança onde cada passo depende do anterior, mas também pode mudar a qualquer momento. O movimento é uma forma fundamental de expressão. Pense em como você se sente quando dança ou pratica o esporte. O seu corpo e as suas emoções estão conectados. Quando você se move, você não está apenas exercitando os seus músculos, mas também expressando suas emoções e interagindo com o ambiente. Isso é especialmente importante no desenvolvimento das crianças, onde o movimento ajuda a formar a personalidade e a consciência. Portanto, o nosso corpo é uma parte essencial de quem somos. Ele nos permite nos expressarmos e nos conectarmos com os outros e viver as nossas emoções. Entender e cuidar do corpo em todas as suas dimensões é crucial para uma vida saudável. A terapia pode ajudar a expandir essa consciência corporal, permitindo que você viva de uma forma mais plena e equilibrada. Todos nós temos uma energia vital que nos move e nos faz sentir vivos. Essa energia é como a gasolina que faz o carro andar. Quando a gente está feliz, em paz, essa energia flui livremente, mas quando estamos deprimidos, é como se houvesse um bloqueio e a energia não consegue circular bem. Isso pode ser comparado a um rio que encontra uma barragem e não consegue seguir o seu curso natural. O que tudo isso tem a ver com a depressão? Veja, o nosso corpo também tem um fluxo energético parecido com a eletricidade que passa pelos fios de uma casa. Quando esse fluxo é interrompido, podemos ter problemas físicos, como dores na coluna. A segmentação biomagnética é um conceito que explica como certos campos magnéticos no corpo podem interferir nesse fluxo energético, causando bloqueios e, consequentemente, dores e outros problemas físicos. Uma das emoções opostas à depressão é a alegria, certo? A alegria é como o sol que ilumina e aquece o nosso dia. Ela é a nossa energia vital e quando a perdemos, nos sentimos tristes e cansados. Agora, a alegria não depende apenas das coisas que acontecem ao nosso redor, mas é algo que vem de dentro de nós. É como uma plantinha que precisa ser cuidada todos os dias para crescer forte e saudável. Quando você recupera a alegria, você não consegue ficar depressivo. E como recuperar a alegria? Para recuperar a nossa alegria e energia vital, precisamos cuidar de nós mesmos. Isso significa perdoar a si mesmo, deixando para trás os erros do passado e não se culpar. Viver o presente, aproveitar o momento atual sem se preocupar excessivamente com o futuro. Cuidar do corpo, manter uma boa postura, fazer exercícios e relaxar para evitar problemas na coluna. Buscar atividades que nos dão prazer. Fazer coisas que nos fazem felizes, como hobbies, estar com amigos e familiares. Só isso, Carlos? Não. É importante você evitar jogos emocionais. Muitas vezes perdemos a nossa alegria por causa de jogos emocionais que jogamos conosco mesmos ou com os outros. Por exemplo, jogo da razão. Discutir para provar que estamos certos, o que pode nos deixar frustrados e tristes. Jogo da vítima. Se lamentar constantemente e usar a tristeza para manipular os outros. Jogo da renúncia. Sacrificar as nossas próprias necessidades para agradar os outros, o que nos deixa ressentidos e deprimidos. Mas como podemos evitar a perda de nossa energia vital ou recuperá-la depois de a termos perdido? Quando dizemos que convém nos perdoarmos pelo passado, é porque a culpa é uma tristeza pelo erro. E o auto-perdão é a recuperação da alegria. Imagine que a alegria é como a luz do sol que ilumina e aquece tudo ao seu redor. E quando a gente está alegre, essa luz brilha dentro de nós e se espalha para os outros. A alegria é o que realmente mostra o amor das nossas relações. Quando duas pessoas estão felizes juntas, é porque compartilham essa luz de alegria. A felicidade em conjunto é como uma festa onde todos estão se divertindo. A alegria é o que faz essa festa acontecer. É a manifestação da harmonia dentro de cada um de nós, como se estivéssemos em sintonia com o universo e com algo maior. Quando perdemos a nossa alegria, mesmo que seja por amor, não estamos realmente amando. É como tentar misturar água e óleo. Amor e dor não combinam. Muitas vezes renunciamos à nossa alegria porque temos medo de parecer egoístas. Agora, esse medo de ser chamado de egoísta nos faz ultrapassar nossos limites e nos sacrificar além do que podemos. Mas o que há
É uma confusão sobre o que é realmente ser egoísta. Quando alguém nos chama de egoísta, geralmente é porque essa pessoa quer algo de nós. É uma forma de tentar controlar a nossa vida. A Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que devemos nos amar e nos cuidar primeiro, para depois podermos amar os outros. Fazer coisas que nos fazem felizes não é egoísmo, é cuidar de nós mesmos para que possamos cuidar dos outros. Se não aprendermos a nos amar, respeitar e cuidar de nós mesmos, como poderemos realmente nos importar com os outros? É como tentar encher um copo vazio. Se não temos nada dentro de nós, não podemos dar nada aos outros. Então, a alegria é essencial para a nossa energia e bem-estar. Ela ilumina nossas relações e nos ajuda a amar verdadeiramente. Cuidar da nossa própria alegria não é egoísmo, mas sim uma necessidade para podermos compartilhar amor e felicidade com os outros. E se a inveja é a tristeza em nós mesmos por não sermos como os outros, a autocomparação é o mecanismo para nos devolver a energia, a alegria perdida. Mas somos muito espertos na perda da nossa alegria. Portanto, a alegria é essencial para a nossa saúde emocional e física. Ela nos ajuda a manter a nossa energia vital e a evitar problemas como a depressão e dores na coluna. Cuidar da nossa alegria é como cuidar de uma plantinha. Precisamos regá-la, adubá-la e protegê-la todos os dias. Assim, podemos viver de forma mais leve e feliz, aproveitando cada momento da vida. Qual é então a correlação entre a depressão e eventuais problemas na coluna vertebral? Então, voltando à questão da depressão e a nossa coluna vertebral, vamos primeiro entender como o desenvolvimento humano funciona. Quando um bebê nasce, suas primeiras ações são reflexos motores, como o reflexo de agarrar ou o reflexo de sucção. Esses reflexos são automáticos e não controlados pela mente. À medida que o bebê cresce e seu sistema nervoso central amadurece, esses reflexos são gradualmente inibidos, ou seja, eles diminuem para dar lugar a movimentos voluntários, como pegar um brinquedo ou andar. O sistema nervoso central é como o centro de comando do corpo. À medida em que ele amadurece, a criança começa a desenvolver movimentos mais complexos e controlados. Isso é crucial porque esses movimentos voluntários permitem que a criança interaja com o mundo ao seu redor. Por exemplo, ao aprender a andar, a criança explora novos ambientes, o que enriquece as suas experiências e trocas com o meio. Com o tempo, esses movimentos voluntários estabelecem uma relação interdependente com a consciência. Isso significa que a criança ela começa a perceber e a entender as suas ações e o mundo ao seu redor de uma forma mais consciente. Veja, ao brincar com um bloco de montar, a criança não apenas move as peças, mas também pensa sobre como elas se encaixam. O desenvolvimento dos reflexos motores automáticos permite a construção dos chamados circuitos perceptivos motores. Esses circuitos são responsáveis por funções cognitivas, como pensar e resolver problemas, e práticas, como realizar tarefas motores complexas. Em outras palavras, a capacidade de controlar movimentos voluntários está ligada diretamente ao desenvolvimento mental e cognitivo. Agora sim podemos fazer uma intersecção com a depressão. A depressão é uma condição que afeta tanto a mente quanto o corpo. Quando uma pessoa está deprimida, ela pode sentir uma falta de energia e motivação, o que pode levar a uma diminuição da atividade física. Isso pode afetar os circuitos perceptivos motores que foram desenvolvidos ao longo da vida, resultando numa sensação de paralisia ou incapacidade de agir. As emoções têm um impacto significativo na nossa postura e saúde da coluna vertebral. Quando estamos tristes ou deprimidos, tendemos a adotar posturas que refletem nosso estado emocional, como ombros caídos e coluna curvada, o que pode causar tensão e dor na coluna vertebral. Além disso, a falta de atividade física devido à depressão pode enfraquecer os músculos que sustentam a coluna, levando a problemas posturais e dores crônicas. Concluindo, o desenvolvimento motor e mental está profundamente interligado a essa interconexão ao longo da vida.
A depressão pode interromper esses circuitos, afetando tanto a mente quanto o corpo. As emoções negativas podem se manifestar fisicamente, especialmente na coluna vertebral, causando dor e desconforto. Portanto, é crucial abordar a saúde mental e física de forma holística, considerando como cada aspecto influencia o outro. Cuidar da mente e do corpo de maneira integrada pode ajudar a prevenir e tratar problemas como a depressão e as suas manifestações físicas. Como a sincronização bioenergética pode ajudar a lidar com problemas físicos na coluna vertebral que estejam ligados à depressão ou qualquer outra emoção negativa. Pense no corpo como uma rede de elásticos. Se você puxa o elástico em um ponto, toda a rede se ajusta. E da mesma forma, qualquer movimento ou problema em uma parte do corpo afeta o corpo inteiro. Não temos controle consciente direto sobre como nosso corpo responde aos estímulos. Em vez disso, a nossa percepção e a forma como lidamos com situações influenciam essas respostas. Se você está constantemente estressado, o seu corpo pode entrar em estado de luta ou fuga de forma imperceptível, o que é chamado de timing problem. Isso significa que seu corpo está reagindo de maneira apropriada, mas no momento errado, devido ao cultivo de pensamentos e emoções negativas. O estresse e as emoções negativas podem causar problemas físicos, incluindo dores na coluna vertebral. Quando estamos estressados, os nossos músculos tendem a se contrair, o que pode levar a tensões e dores na coluna. É como se o corpo estivesse sempre pronto para uma emergência, mesmo quando não há perigo real. Se não gostamos dos sintomas que estamos experimentando, é essencial mudar o estímulo. Por exemplo, se a dor da coluna é resultado de estresse, a gente precisa encontrar maneira de reduzir esse estresse, como através de técnicas de relaxamento, exercícios físicos, mudança no estilo de vida e uma terapia eficaz para isso, que seria a sincronização bioenergética. Agora, o nosso corpo ele é projetado para nos manter vivos, mas a responsabilidade de manter um estado saudável é nossa. Isso envolve fazer escolhas conscientes em relação à alimentação, hidratação e pensamentos. Essas escolhas afetam diretamente nossa saúde e bem-estar. E além disso, nosso corpo nunca faz algo incorreto. Ele sempre responde de forma a nos manter vivos. A osteoporose, por exemplo, ocorre quando o corpo precisa retirar cálcio dos ossos para manter o pH do sangue equilibrado. Isso mostra que, mesmo em estados doentes, o corpo está tentando se curar. Assim como um carro que está consumindo muito óleo precisa ter a causa do vazamento corrigida, o nosso corpo também precisa que a causa dos sintomas seja tratada. Não adianta apenas tratar os sintomas superficiais, é necessário entender e resolver a causa subjacente. Embora a medicina emergencial seja crucial, é importante refletir sobre quantas partes do corpo precisaríamos remover para nos sentirmos saudáveis. Precisamos abordar as causas dos sintomas, como pressão alta, baixos níveis de insulina ou artérias entupidas, em vez de apenas tratar os sintomas. A saúde ideal, ela é um estado em que o corpo está livre de sintomas e funcionando de maneira harmônica. E isso só ocorre quando a gente vive em harmonia com a energia que nos criou. O nosso campo energético, que é elétrico e magnético, define a nossa saúde. Todas as doenças começam nesse campo energético. O nosso campo energético estimula o crescimento e o desenvolvimento. Quando a nossa mente está ocupada com muitas preocupações, a nossa energia se dispersa. E energia dispersa não tem foco. Isso pode levar a problemas de saúde, incluindo dores na coluna vertebral. As emoções e o estresse podem causar tensões musculares que afetam a nossa coluna. A sincronização bioenergética pode ajudar a tratar esses problemas ao abordar as questões emocionais subjacentes. Então, técnicas como a sincronização bioenergética podem ajudar a equilibrar o campo energético, reduzindo o estresse e, consequentemente, aliviando as dores na coluna. Portanto, a sincronização bioenergética oferece uma abordagem holística para a nossa saúde, considerando a interconexão entre corpo, mente e campo energético. Ao tratar as questões emocionais e energéticas subjacentes, podemos resolver problemas físicos, como dores na coluna vertebral, de um modo mais eficaz e duradouro. Carlos,
Quem quiser saber mais sobre a sincronização bioenergética, como tem que proceder? Se você quiser saber mais ou já agendar uma sessão de sincronização bioenergética, é só acessar o site www.ucavango.com. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço e a gente se vê em breve.